Olá, estamos de volta. Bom domingo para todos vocês. Depois do Bahia jogar contra o Palmeiras e tomar 1-0. Mandou o time reserva, apenas com 3 titulares. Logo, logo, já precisou fazer uma mudança. Outros detalhes por agora. Olá, Diego. É isso aí, mais um vídeo aqui no nosso Farol Tricolor, depois de mais uma derrota do Esquadrão fora de casa. Não trouxemos nenhum ponto desses dois jogos, mas vamos tocar nessa vinheta para iniciar os trabalhos, falar um pouquinho mais sobre esse Palmeiras 1, Bahia 0, lá em São Paulo. É isso aí, mais um vídeo aqui no nosso Farol Tricolor, pedindo logo de imediato a todos os amigos e amigas que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, continuem a comentar e a compartilhar à vontade para seguirmos crescendo juntos nesse projeto, pai. Isso mesmo, importante. Agradeço a todos vocês que nos mandam mensagens, pessoas amigas, pessoas queridas. E vamos voltando aqui, esperando que o Bahia também faça parte dele. Está difícil. Esse jogo de ontem, estamos gravando no domingo, me surpreendeu, porque um dos assuntos que eu puxei foi de que estava na conta dos perdidos. E imaginava e sugeria que cabia mudança no time do Bahia contra o Palmeiras. Apenas o que Rogério Ceni fez me surpreendeu muito mais. Só 3 titulares em campo para jogar contra o Palmeiras em São Paulo, o time paulista tentando ainda estar vivo na competição para encostar no Botafogo. Marcos Felipe no gol, o Canives, Canu na zaga e o Rezende no meio de campo. O resto, jogadores reservas, alguns deles que sequer entravam em campo ultimamente. Por exemplo, o Mingote. Pois é. Vamos dar uma olhada então na escalação, já que você puxou o assunto. A gente Bora. teve aí, deixa eu compartilhar também com você a escalação do Bahia. Já estou compartilhando com os amigos de casa, os amigos e amigas tricolores. Vou passar agora para você também, pai, rapidinho. É isso, É, Pronto. Marcos. Tá aí o desenho do Isso. esquema do Bahia, da escalação do Bahia. O Bahia veio de Marcos Felipe, Cicinho, Gabriel Meu Deus. Xavier, Canives, Raul Gustavo, Matheus Bahia, Acevedo Rezende, Luciano Juba, Ademir e Mingote. Essa foi a escalação de Rogério Ceni. Rogério montou, portanto, um time com 3 zagueiros, 2 volantes, um time bem precavido, vamos dizer assim, para entrar em campo. E assim eu chamo a atenção, como eu gosto sempre de fazer, que o time postado em campo não é bem esse que está aí na tela, né? Luciano Juba jogou mais do lado esquerdo, Ademir jogou mais do lado direito, Ademir avançando bastante, Luciano Juba compondo um pouco mais ali no meio de campo. Mas eu diria, pai, que no primeiro tempo esse esquema deu relativamente certo. O Bahia não foi tão pressionado pelo Palmeiras, o Palmeiras teve o controle das ações do jogo o tempo todo. Mas no primeiro tempo o Palmeiras não criou tanto, o Bahia, as coberturas do Bahia funcionaram relativamente bem, né? E o gol do Palmeiras foi no erro individual de saída de bola. Rogério lamentou muito isso, um passe errado de Matheus Bahia. Palmeiras veio forte com Hendrick, Rezende tentou derrubar ele, não conseguiu. O Hendrick ainda conseguiu seguir um pouco no lance, Canu chegou, mas a bola sobrou para Rafael Veiga, que puxou para o meio. Gabriel saiu da direita para tentar dar um novo combate, mas ele conseguiu chutar rasteiro no canto. Marcos Felipe não teve reação. Mas foi um primeiro tempo onde o Palmeiras não criou tanto. O Bahia, o esquema defensivo do Bahia, a posicionamento defensivo com 3 zagueiros e 2 volantes, acabou realmente diminuindo os espaços ali do Palmeiras, que não criou tanto, não é isso? Isso, sem dúvida alguma. E no gol, realmente eu fiquei confuso se foi Matheus Bahia ou Juba que errou naquela jogada. Mas você viu como Matheus Matheus Bahia. Bahia. O passe foi Foi Matheus Matheus Bahia, Bahia. né? Mas na sequência, Rezende, se faz falta, Rezende, mata a jogada. Não faz a falta e fica bracinho para cima. Que lance é esse? Lá vem Canives todo atrapalhado no mesmo lance. E o árbitro, fazendo o sinal de que ia marcar a falta, ele corre para levou vantagem. Tudo bem, mas o gesto do árbitro também confundiu a zaga. Sem problema. Aqui para nós, saiu no lucro. O Bahia botou o time reserva contra o Palmeiras.
o reserva com 3 titulares. Não foi negócio de time misto. Reserva com 3 titulares. E 1-0 saiu no lucro. E se não é esse lance da atrapalhada, se olharem como foi a ação do árbitro, ele correu para marcar. Ao fazer aquilo, ele desviou a atenção da zaga. É claro que Rezende tem que aprender. Já não é menino, né, Rezende? Já não é juvenil. Fez a falta ali, mata o jogo. Mata a falta, acabou a jogada. Faz a falta e mãozinha para. Pra que isso, velho? Foi falta e falta, acabou. Estava marcado, ia marcar. O cara tinha que ficar ali no chão, acabou. Não era para derrubar, não era para quebrar, nada disso. Mas falta é falta. E aí ela vem Canives totalmente atrapalhada, a bola ali, não tira, essa coisa toda. Mas o Palmeiras conseguiu o seu gol por 1-0, conseguiu fazer 1-0 no marcador, absolutamente previsível. E diante de um time reserva do Bahia, estava no lucro ainda. Pois é. Aí o Rogério fez uma alteração que eu achei no momento bem interessante, colocando o Luciano Juba para a ala esquerda, coisa que você já tem sugerido há muito tempo, né? Então ele tirou o Uhum. Matheus Bahia e colocou Mugni para Mugni fazer o papel de Luciano Juba e Luciano Juba fazer o papel de Matheus Bahia. E nos primeiríssimos momentos do segundo tempo, eu achei que isso até rendeu algo, rendeu algumas jogadas ali interessantes, sem perigo efetivo, mas o Bahia demonstrou algum volume de jogo. Porém, assim, lá para os 5, 10 minutos do segundo tempo, o Bahia parou de jogar. Isso foi uma coisa que me incomodou bastante. O Bahia mal passava do meio de campo, muitos erros de passe, jogadas de ligação direta o tempo todo. O Rogério até falou que ele buscou essa jogada pela estranheza com o tipo do gramado, lá de São Paulo, né? E Rogério começou a fazer outras mudanças, tentou inclusive lançar Biel e Everaldo, que são titulares para ele, né? Hoje em dia, tanto um como o outro são titulares, mas essas mudanças não alteraram o esquema do jogo. E assim, se no primeiro tempo eu achei que o esquema defensivo do Bahia funcionou legal, no segundo tempo eu não achei isso. Eu achei que o Palmeiras realmente foi senhor do jogo. Palmeiras criou muito, Marcos Felipe teve que fazer excelentes intervenções. Se não fosse ele, se não fossem erros do ataque palmeirense, o jogo certamente teria números bem mais elásticos. Eu acho que era coisa. Abel Ferreira até falou que deveria ter ganho de 3 ou 4. E pelo que foi o segundo tempo, não o primeiro, realmente eu acho que era por aí. Mas felizmente, pelo menos o saldo não perdemos. Mas voltamos para casa, tanto de BH quanto de São Paulo, sem ponto nenhum e lógico, na situação que o Bahia está na tabela, aquela gordurinha que tinha sido feita pode ser totalmente perdida e aumentar a pressão para os próximos jogos, pai. Sem dúvida alguma. Agora, uma coisa é certa: seja como for, sua análise cabe perfeitamente, mas é preciso ver que o Bahia estava com um time reserva, time que não joga, jogadores que nem entram em campo. O próprio Diego Rosa, que não entra em campo, Mingote, que não entra em campo, jogando contra o Palmeiras em São Paulo, e você falou sobre a grama, lembrando que a grama artificial que faz a diferença, tudo mais, tudo mais, tudo mais, mas o Bahia, com o time titular, essa coisa toda, tomou 3 do Cruzeiro, podia ser mais, não pude acompanhar o jogo, porque estava com uma questão de recuperação na minha saúde, um pequeno problema aí, mas já está tudo bem. Mas não pude acompanhar aquele jogo, mas no que pude ver de melhores momentos e tudo mais, vi os piores momentos. Era para ser 4 ou mais, se o português aí, o Abel, falou que podia ser nesse jogo 3, pô, jogando com o time reserva, tá aí, queria o quê? Não fez. Eu acho que o Bahia fez o papel dele. Entrou para empatar o jogo, se muito fosse. Se conseguisse ganhar, seria realmente uma grande novidade. Mas entrou naquela ideia de tirar um ponto e já foi muito. Para mim, a proposta cabia no que foi ali. Se fosse aquele time que jogou contra o Cruzeiro e daquela forma, aí sim levava 3 ou mais. E era o titular. Então, para mim, não posso fazer uma cobrança muito grande, não posso ter o maior tipo de exigência contra uma equipe como essa. Um time reserva contra o Palmeiras, em São Paulo, na Arena do Palmeiras, com toda uma condição, toda a pressão de torcida. Parabéns à torcida do Bahia, mais uma vez presente em grande número, mas de resto, não tem a menor condição de fazer exigência contra um time que, se muito treina, é uma vez ou outra, e olhe lá, sem ter o acompanhamento de perto do treinador Rogério Ceni e toda a sua comissão técnica. Então, não posso ter um maior nível de exigência de jeito algum, por mais que o Palmeiras tenha feito pressão, se fez isso e fez
ainda mostrou muitas deficiências, porque ficou no 1-0 chorado, num lance confuso, atrapalhado, e sabe-se lá, chegou aquele 1-0. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que sim, era um jogo interessante para fazer algumas modificações, inclusive táticas. É por isso que eu falei, o esquema que o Rogério montou, eu acho que funcionou legal. Em determinado nível funcionou legal. Os três zagueiros, os dois volantes, né? Eu acho que o esquema que anulou algumas ações do Palmeiras que foram interessantes no primeiro tempo. Mas por outro Perfeito. lado, esse time excessivamente reserva, como você falou, demonstrou também desentrosamento, demonstrou muitos problemas na saída de bola. Mas ele poderia ter mesclado mais, essa é a minha visão. É claro, é um jogo que a gente contava, vamos dizer assim, como uma derrota muito provável, né? Mas eu acho que ele deveria ter feito algumas outras coisas no jogo, modificado um pouco menos o time, para ver se a equipe do Bahia conseguia apresentar uma possibilidade ofensiva maior. Então eu acho que ele, vamos dizer assim, ele realmente olhou para esse jogo como está perdido, vou modificar, vou fazer testes, vou poupar e vou entrar com tudo contra o Fluminense. Mas eu acho que essas modificações poderiam ser um pouco menores para o Bahia demonstrar mais consistência, mais possibilidades ofensivas e tornar esse, vamos dizer assim, essa busca pelo empate mais possível do que foi, porque no primeiro tempo gostei um pouco do time, do posicionamento, de como anulou as ações do Palmeiras, mas no segundo tempo realmente o time não produziu nada e saiu muito barato esse 1-0. Assim vejo a situação. Pai, vamos dar uma olhada só nos jogos que restam da rodada, que Só também um é. minutinho, Diga. me permita. Eu quero trazer também esse detalhe, que tudo isso que você falou é absolutamente procedente. Você pontua muito bem os temas que traz para o nosso público. Não tenha dúvida que sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tudo isso com esses jogadores. Esse grupo SIG gastou dinheiro demais com jogadores de menos, de pouca qualidade. Poucos foram jogadores, a começar por Chaves, lateral esquerda, a maior contratação que foi feita. Não é Santoro, não é o Paiva, que está longe daqui. Vocês trouxeram, gastaram uma fortuna com jogadores que não rendem nada, pouco rendem. Então, a culpa é justamente do processo de contratação. Eu estranhei demais a escalação quando me foi informada, entendi depois, durante o jogo e depois com os argumentos do Ceni perfeitamente, mas podia se exigir o quê? Um time que toma 3-0, um baile do Cruzeiro, que mal faz gol em suas partidas. Podia ter sido mais. Então, há todo um processo. Essa coisa não é somente o pontual. Eu queria só trazer esse destaque. Para o time que entrou em campo, por mais que mexesse, tira um, tira outro, que era a minha opinião, antes da bola rolar, disse aqui. Não entraria jamais com a escalação que foi feita contra o Cruzeiro, até porque não cabia. Por quê? Valia experiências, inclusive sem ter o próprio Juba, mas achei que exagerou, concordo. Mas mesmo dentro desse exagero, 1-0 diante do Palmeiras lá, eu volto a dizer, se fosse o time que jogou contra o Cruzeiro, não tomava 1-0 só, se a apresentação fosse no mesmo padrão daquela feita em Belo Horizonte. Mas siga, você vai mostrar o jogo. Beleza. Não só os jogos para a gente mostrar também para o nosso público, os jogos que são pendentes na rodada, falando um pouquinho dessa rodada em geral. Ontem perdemos de 1-0 contra o Palmeiras. O destaque aí a gente não falou, tá o vermelhinho aí no Bahia, né? Cartão vermelho de Acevedo, tomou o segundo cartão amarelo no lance que eu não achei nem que foi falta no final do jogo, a propósito. Ele mal encosta, se é que encosta, no jogador do Palmeiras, tomou o segundo amarelo por isso, mas não joga contra o Fluminense. Então a tendência é que o Rogério faça a Rezende e Iago Felipe, como tem feito. Né? O Grêmio venceu uma partida bem assim movimentada contra o América Mineiro. O América parecia que ia vencer esse jogo, mas se afunda ainda mais no campeonato. E o Atlético venceu um time já ali meio misto do Fluminense, que deve vir aqui, quem sabe, mais misto ainda nesse caso, né? E o Atlético venceu por 2-0 ontem. E hoje temos outras partidas. Um jogo que não nos interessa tanto, que é Atlético Paranaense e São Paulo, mas Goiás e Vasco é um jogo que nos interessa muito. Corinthians e Santos, que é um jogo que nos interessa muitíssimo também. Então vamos ficar de olho nesses jogos aí, para a gente ver como ficará, no final das contas, a classificação. Porque só para dar uma olhada aqui com os amigos, a classificação mostra um Bahia com 34 pontos em 30 jogos, 9 triunfos, 7 empates, 14 derrotas.
E ali, logo abaixo, tem Santos, Goiás, Vasco da Gama e um pouco acima o Corinthians. Então essas equipes jogarão hoje e vão na certa criar modificações aí na tabela que acompanhamos, mas a gente vai dar uma olhada nisso com mais calma, com mais vagar, no momento do pré-jogo contra o Fluminense, jogo de Bahia e Fluminense, diga-se de passagem, para usar a expressão do craque Neto, né? Diga-se de passagem, Bahia e Fluminense, a gente vai ter já na terça-feira na Arena Fonte Nova, então deveremos fazer o pré-jogo em breve, provavelmente amanhã na segunda-feira, trazendo tudo sobre esse jogo e a classificação final dessa 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, pai. É verdade. E lembrando que o Fernando Diniz levou o terceiro amarelo, então não vai poder estar no banco. Provavelmente não vem nem para Salvador. Provavelmente não vem nem para Salvador. Alguns amigos me perguntaram, Fernandão, tinha que jogar na terça? É porque existe um protocolo da Comebol que a equipe que vai fazer esse jogo contra o Boca Juniors, no caso o Fluminense, um jogo continental, um jogo de Libertadores da América, tem que estar em sua sede num período muito breve, até a quarta-feira. Então, o Fluminense tem que fazer o jogo na terça em Salvador, porque quarta precisa estar no Rio de Janeiro, é o protocolo da Comebol. Legal. Boa informação, pai. A Falando, gente briga. falando da arbitragem, é, bem que naquele lance do Nicolas Acevedo, o VAR podia ter entrado para dizer que não foi nada, hein? Entre tantos lances, não foi falta. Se fosse olhar aquilo ali, Não, mas nada, nada, nada. é porque não Não é foi uma um lance expulsão decisivo, direta, né? Foi um lance de expulsão, mas teve o segundo cartão amarelo. Então, acredito que o VAR não poderia intervir naquele momento. não podia, né? Não, é porque é um lance de segundo amarelo. Fosse uma expulsão direta, sim. Mas segundo É, amarelo, salvo engano, não poderia intervir, não. Mas é um lance é, meio esquisito, né? Realmente, o juiz estava muito em é cima do lance, né? E ainda que desse a falta, pra, porque aí encostou, que houve o contato, mas dar um segundo amarelo, expulsar o jogador naquele momento, eu achei uma ação exagerada ali da arbitragem. por sinal, estava muito nervosinho o árbitro pernambucano. Nervosinho e apressadinho para dar cartão amarelo aos jogadores do Bahia. Assistindo o jogo do Fluminense, que é o próximo adversário do Bahia, Fluminense e Galo, o grande Emerson José, um grande abraço para você. O Galo ganhou por 2-0. Eu assisti o jogo e vi lances parecidíssimos com o que o Bahia recebeu cartão amarelo, faltas foram marcadas e o jogo seguiu na arbitragem de Rafael Claus, em Atlético Mineiro 2, Fluminense do Rio 0, mostrando a falta de critério da arbitragem do futebol brasileiro, Diego. É isso aí. Pedindo mais uma vez aos amigos que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Em breve estaremos com o pré-jogo de Bahia e Flu. Como é que virá esse Fluminense com a cabeça no Boca Juniors? Quantas reservas, quantos titulares? Diniz vem depois dessa expulsão. Parece que ele esforçou o terceiro cartão. Acho que não, mas fica uma situação sempre estranha com esse calendário de proximidade de um jogo tão importante na história do Flu, segunda final de Libertadores. A primeira eles perderam lá para o LDU, que ontem venceu nos pênaltis o Fortaleza e se sagrou campeão da Copa Sul-Americana, pai. Encerrando aqui esse vídeo, um abraço a todos os amigos e todas as amigas tricolores e bora Bahia, até a próxima. Bola Bahia, até a próxima.